Meus amigos, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pessoal, vamos embora. Galera, eu trouxe para vocês, trazendo, né, aqui as questões da FUNESP sobre o Java, né, o Java SE, a linguagem Java, e nós temos muitas questões, perfeito? Muitas questões. O que eu vou trazer para vocês é uma ordem mais ou menos de, por exemplo, né, pegando ali três, né, então são três blocos, né, são três módulos que a gente tem gravado aqui no GRAM, que é o módulo básico da linguagem Java, depois PO com Java e, por último, mais da linguagem Java, beleza? A parte do básico da linguagem Java, pessoal, é toda aquela parte de sintaxe, onde vocês vão entender a parte de como vocês vão criar variáveis, quais são os tipos primitivos, manipulação de arrays, trabalhar com operadores, trabalhar com estrutura de controle de fluxo, e também a parte introdutória, onde você estuda o que é uma plataforma Java, quais são as plataformas do Java, a gente também vê um pouco sobre a JVM, sobre o Garbage Collector, então tudo isso a gente vê durante o decorrer do básico da linguagem Java. Na parte de PO com Java, nós estudamos, pessoal, como é que o Java ele suporta os 4 pilares da PO: abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. E também a gente estuda a parte de classes abstratas e interfaces. Na parte de mais a linguagem Java, pessoal, nós temos ali a manipulação de strings, trabalhar com tipos enumerados, trabalhar com threads, trabalhar com tratamento de exceções. Enfim, a gente trabalha os itens um pouco mais avançados que não se enquadram na parte de base da linguagem Java e nem na parte de PO com Java. Beleza? Então eu deixo nesse terceiro módulo que a gente está finalizando ainda, mas está ficando bem bacana para vocês. Então vamos lá, pessoal. Na plataforma Java, o coletor de lixo, o Garbage Collector, somente libera espaço ocupado pelo objeto A na memória quando. Galera, isso aqui é bem simples e bem fácil. Vamos lá. Meus amigos, vamos supor que eu vou criar aqui um objeto, aqui uma variável objeto, Rogério, beleza? Que vai apontar para o novo objeto, new professor, perfeito? Então, nesse ponto, pessoal, lá na stack memory, nós temos a nossa variável objeto, né? E nós temos lá na heap space, galera, o objeto apontado, que vai ser apontado por essa variável objeto, beleza? Na classe professor, perfeito? Vamos supor que mais na frente, essa variável objeto aponte para o novo objeto do tipo professor também, mais na frente no nosso código. Ou seja, pessoal, esse objeto aqui, ele deixou de ser apontado por esse cara e a variável objeto, está apontando para o objeto. Beleza? Esse carinha aqui, que deixou de apontar, que foi criado inicialmente, mas não tem ninguém mais apontando para ele na stack memory, nenhuma variável objeto está apontando para ele, quer dizer que ele é elegível para ser coletado, eliminado da memória. Beleza? Então, quando um objeto A na memória ele vai ser liberado, ele vai ser eliminado da memória pelo Garbage Collector, é quando nós não temos mais nenhuma referência, ok? Mais nenhuma referência apontando para esse objeto. Beleza? Perfeito? Então, quando isso acontece, pessoal, é porque a gente tem, né, a possibilidade do Garbage Collector matar aquele objeto. Galera, na letra A fala que quando o método destrutor do objeto A é invocado. Galera, nós temos se não me engano, acho que é o método finalize. Ele é invocado quando o Garbage Collector vai matar aquele objeto. Beleza? Perfeito? Então, esse destrutor, ele sendo invocado, ele não vai ser, ele mesmo que seja invocado, ele não vai ser trabalhado para ser eliminado. O que vai ser eliminado, o que vai ter a questão da possibilidade de eliminação desse objeto, é quando ninguém mais aponta para ele. Beleza? Quando um novo objeto do mesmo tipo de A é instanciado. Pessoal, se eu tenho
professor Joses. New, professor. E ele está apontando para o seu objeto. Professor Rogério. Ele vai apontar para o seu objeto. Ou seja, os dois objetos estão sendo apontados. Isso quer dizer que quando um novo objeto é criado, o do tipo A, ele vai, né, essa possibilidade? Não. Cada um está sendo apontado para sua variável objeto. No momento que um objeto deixa de ser apontado, é que ele vai ser, então, elegível, pessoal. Não vai ser, galera, quando acontece o seguinte. Quando um objeto deixa de ser apontado por uma variável objeto, então quer dizer que esse cara ele é elegível. Por quê? Porque nós não sabemos quando é que o Garbage Collector vai realmente trabalhar, quando é que ele vai realmente fazer o seu trabalho. Ele vai ser executado para matar os objetos sem referência. Beleza? Perfeito? Galera, quando todos os demais objetos referenciados por A são apagados. Não, galera, quando o objeto A não tiver mais referência. Enfim, pessoal, a gente tem aqui a letra E, é o nosso gabarito. Galera, o Garbage Collector, ele é uma forma de gerenciamento, meus amigos, automático de memória. Por quê, galera? Porque esse carinha, o Garbage Collector, ele vai passando de tempos em tempos, vai verificando quais são os objetos que não têm mais referências e ele faz um trabalho automático de memória para gerenciar automaticamente a memória. Beleza? Ele faz um trabalho de eliminação de comentários, não tem nada a ver isso. Otimização da execução de um programa pela utilização de coprocessador numérico de máquina, também não tem nada a ver. Retirada automática de instruções não acessíveis por um programa em tempo de execução, também não tem nada a ver também, galera. E término abrupto de um programa quando o processador encontra uma instrução desconhecida. Isso aqui também não é com Garbage Collector. Ele gerencia automaticamente a memória. Elimina objetos que não possuem mais referências. Beleza, galera? Bom demais? Ô, pessoal, na hora do professor Pacheco, vocês falaram pra caramba, né? Tô vendo aí no chat. Agora comigo, vocês estão tudo caladinho aí, galera. Meus amigos, na parte de estrutura de controle de fluxo, nós temos as estruturas condicionais, que no caso são o if-else da vida e o switch, beleza? Na parte das estruturas de repetição, pessoal, nós temos o for, nós temos o while, beleza? E nós temos o do while, perfeito? E temos também, galera, do while. E temos também, galera, as instruções de quebra de controle de fluxo. Break, continue e return. Perfeito? Ok? Nisso, galera, vamos lá. Na linguagem de programação Java, os blocos relacionados às instruções if, for, while não precisam ser delimitados com chaves quando? Galera, olhem só. Isso aqui é uma situação de definição de blocos, beleza, de instruções para as estruturas de controle de fluxo. Quando uma estrutura de controle de fluxo tiver apenas uma instrução, não é necessário você delimitar, galera, esse bloco com chaves. Então tem lá, se, condição, chave, instruções, fecha chave. Isso vai delimitar que o bloco dentro essas instruções, dentro dessas chaves, vão fazer parte desse if. Porém, pessoal, se você tem um if com apenas uma instrução, ou um for, ou um while, então nesse caso, pessoal, não é necessário você ter chaves para delimitar as instruções. Beleza? Perfeito? Então, com isso, o que acontece é que você pode ter a opção de colocar ou não chaves. Eu, particularmente, às vezes eu coloco as chaves, mesmo que haja apenas uma instrução, apenas para encargo de visualizar ali bonitinho, bacana, saber onde termina, onde inicia ali
uma estrutura de controle de fluxo. Então, por questão de legibilidade, não, então de deixar um código mais legível e certo de saber onde é que começa uma coisa e começa a terminar outra, a gente pode usar, então, as chaves, mas não é obrigatório. Porém, galera, quando você tem mais de uma instrução fazendo parte dessa estrutura de controle de fluxo, você precisa, é obrigatório o uso de chaves. Beleza? Perfeito? Então, nós não precisamos de chaves para delimitar o corpo de uma instrução, aliás, perdão, de uma estrutura de controle de fluxo, quando o bloco desta estrutura tiver apenas uma única instrução. Beleza, pessoal? Galera, vejam que as questões da FUNESP para Java, elas não puxam muito a parte de codificação, como acontece pela banca FGV e principalmente pela banca Sesgran Rio. De todas as bancas que nós temos aí, FUNESP, FCC, FGV, Sesgran Rio, CESP, CEBRASP, de todas essas bancas, pessoal, a mais especializada em linguagem de programação Java é a Sesgran Rio. Ela é disparada a banca que mais cobra. Os seus examinadores são realmente, eu acredito que eles têm certificação mesmo. Então, os caras estão de parabéns. Na FUNESP, pessoal, nós temos um pouco de mensura de código, mas não é um código muito forte para puxar vocês. Então, faz com que nós possamos responder as questões. Então, o que eu sugiro? Façam as revisões e façam todas as questões em cima dessas tecnologias. Por quê, pessoal? Porque faz com que vocês tenham noção de como é a banca. Então, para isso, para a parte, tentem fazer a maior parte das questões que vocês puderem, fazendo numa ordem cronológica decrescente, beleza? Para que vocês possam pegar ritmo da banca em relação à tecnologia, ao assunto, beleza? E com isso, pessoal, vocês vão ver que muitas bancas, a FUNESP ela pega um pouco mais pesado que, por exemplo, uma IBSC, né, uma AOCP, né? Mas, galera, o que vai realmente trazer para vocês a parte de vocês conseguirem uma melhor colocação na classificação aí do concurso, com certeza vai ser a parte, os conhecimentos não TI. Então, ali, português, não sei se vai cair direito para vocês, direito, português, inglês, a parte ali de raciocínio lógico, sim, né, não sei se vai cair para vocês, mas o que eu estou querendo dizer, galera? Que a parte de TI, às vezes, você consegue matar rapidamente, revisar rápido e focar no que é mais importante. Porque, normalmente, a gente da área de TI, a gente deixa de estudar a parte das disciplinas que não fazem parte do conteúdo de TI. A gente tem esse grande mal. Então, galera, é uma dica que eu dou para vocês. Tente fazer o máximo possível de questões em relação à que é a tecnologia Java. Vejam que ela não é uma banca tão forte, então já partam ali para a parte de conhecimentos não TI. Vamos continuar, pessoal, para a gente poder aproveitar bastante esse material. Meus amigos, a linguagem Java, assim como outras linguagens de programação, permite a representação de diferentes tipos de dados. O número de bits necessários para representar o tipo short da linguagem Java é igual a... E é aqui, pessoal, eu estou em casa, aqui, pessoal. Dica matadora, com certeza vocês devem ter ouvido falar da dica Bizil BCFD. Esse aí, pessoal, é uma dica matadora, né? Eu criei isso em 2011, 2012. Galera, Bizil BCFD. Bizil, byte, short, int, long. BCFD, boolean, char, float, double. Beleza? Então, são 8 tipos primitivos. Beleza? Perfeito? E aí, como é que vocês vão montar, galera, a tabelinha de vocês? Tá aqui, galera. Bizil BCFD. Galera, o tipo byte tem um byte de informação, 8 bits. E aí, na razão de 2, você vai fazendo, ó, byte
2, 16, que é o short, int 4, 32 e o long 8, 64. Galera, e aí o que você vai fazer? Vai ser a mesma coisa a partir do short para baixo, para o lado do BCFD. 2, 16, 4, 32, 8, 64. O tipo Boolean, pessoal, que aqui é o Boolean, char, float, double, beleza? O tipo Boolean, pessoal, ele tem apenas um bit de informação. Por quê, galera? Porque 0 é para false e 1 é para true. Pronto, só preciso de um bit, beleza? Perfeito? E nesse caso, ela é a única que foge, aqui da nossa tabelinha. Agora, se ele pediu o tipo short, ele pergunta quantos bits são necessários para representar o tipo short. Está aqui, meus amigos. Letra C, porque o letra B vai ser o tipo byte. Letra D vai ser o tipo int ou o tipo float. O 16 também é o tipo char. E o 64, pessoal, do tipo long ou tipo double. Beleza, perfeito. E com base nisso, meus amigos, vocês vão matar várias questões. Galera, isso aqui, não conheci não é, Beto? Então, beleza, cara. Depois procurem, pessoal, Bizil BCFD, professor Rogerão Araújo, ou Rogério Araújo, que eu acho que eu tenho um artigo que eu falei sobre isso. Tem os tipos primitivos, ou procure por tipos primitivos Java, Rogério Araújo, que eu mostro essa tabelinha, tem vídeos, artigos aí no meu próprio site, né, rogerãoaraújo.com.br, tenho isso também. Lá nos artigos do blog do Gram, também tenho isso. Galera, Bizil BCFD. Bizil é só os tipos numéricos integrais, inteiros, byte, short, int, long. E o BCFD, boolean, char, float, double. Sendo que o float e o double são do tipo de ponto flutuante. E o char, pessoal, ele vai de 0 até 65.535, se não me engano, porque ele vai representar, cada um desses valores representa um valor na tabela Unicode. Beleza? Perfeito? E com isso, galera, vocês vão matar várias questões. Somente com essa dica do Bizil BCFD e essa tabelinha que eu mostrei para vocês, galera, vocês não têm noção de quantas questões são cobradas sobre isso. Então aí vocês conseguem matar fácil, meus amigos. E lembrando, pessoal, o Bizil BCFD, tudo minúsculo, ok? Todos os tipos minúsculo, beleza? Bom demais, galera. E a tabelinha anterior matava a questão anterior. Agora, na questão de nomenclatura dos tipos primitivos, Bizil BCFD. Aí, pessoal, é só procurar. Morreu a parada. Byte, short, int, long, boolean, char, float e double. Beleza? Na letra A, pessoal, nós temos somente o byte, short, int, float, double e char. Nós não temos bool e nem bit. Beleza? Na letra C, está faltando muita coisa e nós não temos void nem bool. Na letra D, pessoal, string não é um tipo primitivo. String não é um tipo primitivo. Beleza? Enumeração também não. Bool. Galera, o bool, ele é o tipo booleano se não me engano, do Python. Beleza? Esse long int aqui também não tem. Beleza? Isso, se não me engano, acho que é de uma outra linguagem de programação. Enfim, é o Bizil BCFD. Galera, morreu parada. Isso aqui mata tranquilamente várias questões. E, pessoal, falando sobre char e sobre strings, olhem só. Lá no Python, pessoal, você pode ter uma string que ela é delimitada por aspas simples ou por aspas duplas. As strings em Python, você vai ter aspas simples ou aspas duplas para delimitar as strings, beleza?
Só que em Java, galera, nós temos uma delimitação específica para o tipo char e para o tipo string. Beleza? O tipo char, pessoal, ele é uma variável que vai receber um caractere por vez. Ou o seu valor inteiro do posicionamento na tabela Unicode, por exemplo, se não me engano, acho que o A minúsculo é o valor 65 na tabela Unicode. Beleza? E o A maiúsculo é 97, uma coisa desse tipo. Então, galera, ou a variável do tipo char recebe um valor inteiro representando qual caractere na tabela Unicode, beleza? Ou a variável do tipo char recebe um caractere em aspas simples. Em aspas simples. Um objeto string, que é um conjunto de caracteres, esse objeto, ele é delimitado, pessoal, por aspas duplas, beleza? Então, o que acontece? Olha só, se eu tenho char alguma coisa, vai receber aqui, ó, aqui tá ok, aspas simples, mas eu não posso passar isso aqui e jogar aspas duplas e passar esse objeto para uma variável do tipo char. Uma variável do tipo char não pode receber uma string, mesmo que essa string tenha apenas um caractere. Se está em aspas duplas, é string. Beleza? Então isso aqui vai dar erro. Galera, e string, beleza? E string vai receber, beleza? Por exemplo, aqui, ó, entre aspas duplas. Eu não posso fazer com que haja aspas simples e passe esse caractere de forma direta aqui para a variável do tipo string. Beleza? Por conta disso, coisa, galera, olhem só. Qual a diferença de um caractere, aspas simples, de um caractere com aspas duplas? Primeiro é que o aspas simples é um char e um aspas duplas é uma string. E outra, pessoal, um char, ele é um elemento, ok? E uma string é um conjunto. Então, a diferença de um x entre aspas simples, porque ele é um elemento. Já o nosso x entre aspas duplas é um conjunto unitário com um elemento que é o x. Beleza? E esse cara, entre aspas simples, só posso passar para uma variável do tipo char. E esse cara do aspas duplas, só posso passar para variável do tipo string. Então, galera, aqui tem erro, nesta linha bem aqui. Meus amigos, aqui nós temos uma classe chamada classe, ela é pública, é uma classe executável, porque ela possui o método main. Galera, esse método main, ele é um método especial. Ele tem as seguintes informações. É um método público, é um método que é estático, então você não precisa criar um new classe para chamar o método main, beleza? Então você pode chamar o método main a partir do nome da classe. Ele não retorna nada, void, e ele possui, pessoal, um parâmetro args, que é um array de strings. Olha aqui os colchetes. A aparecer os colchetes é porque esse carinha aqui não é uma string apenas, uma variável do tipo string. É uma variável que é um array de strings. Vai ter componentes do tipo string. Dentro dessa nossa classe, pessoal, dentro do nosso método main, nós temos uma variável local string com S minúsculo, que isso significa que é algo totalmente diferente da classe string, porque tem um S maiúsculo. Pessoal, o Java é case sensitive, ou seja, ele diferencia-se de um X minúsculo de um X maiúsculo, por exemplo. Então, se eu tenho uma variável string com S minúsculo, beleza, eu posso ter uma variável desse tipo e é do tipo string. Só que aqui nós temos um erro. Essa variável do tipo string não pode receber esse conjunto de caracteres entre aspas simples. Isso aqui acontece no Python, mas para Java, pessoal, eu preciso utilizar aspas duplas, beleza, para strings. Beleza? Então, o erro desse código
é justamente aqui. Uma variável do tipo string não pode receber, pessoal, uma cadeia de caracteres que vão ser delimitados por aspas simples. As cadeias de caracteres devem ser delimitadas por aspas duplas. Perfeito? E outro ponto, galera, eu posso sim ter uma variável chamada string com S minúsculo, porque é totalmente diferente da classe string, que é o que faz parte do conjunto de tokens do Java, do conjunto das palavras-chave do Java, beleza? Pessoal, o método main, ele é declarado como estático. O método é um método especial declarado como estático, beleza? E o método main, ele não retorna nada, porque, galera, ele é void. Void significa dizer que o método não retorna nada, não tem return alguma coisa, beleza? E o método main, pessoal, ele é público. Por padrão, o método main, ele é público, estático, não retorna nada e tem um parâmetro args, que é uma rede de strings. Essa aqui é a formação do método main. Isso aqui eu expliquei no nosso curso de Java, beleza? O erro realmente do nosso programa, para que ele não possa ser compilado, porque ele nem chega a ser executado, pessoal. Ele não é compilado, porque o compilador vai falar o seguinte, olha, você está passando uma string entre aspas simples. Isso aqui é um erro. Coloque as aspas duplas, pelo amor de Deus. E aí, o erro em tempo de compilação nem chega a ser executado no nosso código, é porque as strings estão entre aspas simples. Elas deveriam estar entre aspas duplas. Beleza? Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar? Vocês? Realmente aí... Ou a galera vai assistir depois do almoço. Mas é isso, pessoal. Vamos lá. Vamos deixar aí para gravado, que aí vocês podem assistir posteriormente. Galera, olha só. E nós temos também o seguinte. Na linguagem de programação Java, o operador representado pelo símbolo de porcentagem tem a função de calcular o quê? Galera, isso aqui é bem simples. Vamos lá. 19 dividido por 3 é o quê? É 6. O quociente é 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 19, 1. Quando eu tenho, galera, 19 dividido por 3, a barrinha, isso aqui vai me retornar o quê? Vai me retornar 6. 19 módulo 3 vai me retornar o quê? Vai me retornar 1, que é o resto da divisão. Então, pessoal, para a divisão, beleza? O operador de divisão, o nosso resultado será o quociente da divisão. Para o módulo da divisão, ou seja, a questão do resto da divisão, então esse cara vai ser o nosso porcentagem, que ele significa que é o resto da divisão. Beleza? Perfeito? Então é isso aqui. Beleza? Então, a porcentagem como operador aritmético, ele traz o resto da divisão entre dois números. Ok, beleza. Bom, pessoal, para a questão de potenciação de números, se não me engano, acho que é potenciação, meus amigos. Eu não estou lembrando, mas acho que não tem um operador para potenciação, beleza? E também eu acredito que isso aqui nós tenhamos na classe Math. Ele contém aí uma operação, beleza? Uma operação de potenciação e também para raiz quadrada. Perfeito? Nós não temos de forma de operadores aritméticos, nós só temos a soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão. Beleza, pessoal? Ok? Então, nesse caso, o nosso módulo é resto da divisão. Meus amigos, olhem só, temos aqui um código que contém um errozinho bem sutil. X do tipo float recebe 0. Aqui seria um ponto e vírgula, tá bom? System.out.println. Operador de incremento pré-fixado com X
e um operador de incremento pós-fixado. Galera, os operadores de incremento ou de decremento só podem ser usados um por vez, beleza? Um por vez. Por exemplo, em uma linha eu não posso fazer um mais x, depois um mais, por exemplo. E eu não posso fazer um menos x, depois um menos. Por quê, galera? Vamos lá. Qual a diferença entre um e outro? Pessoal, se eu tenho um int, x recebe 0, beleza? E eu faço, galera, system.out.println mais x. Galera, quando ele é pré-fixado, ou de incremento ou de decremento, quando é pré-fixado, o valor já trabalhado aqui é o valor já atualizado de x. Ou seja, se eu estou usando o incremento, então ele aqui ele vai imprimir, já temos o valor de x, que era 0 anteriormente, e aqui, pessoal, nós vamos imprimir o valor de x, que é 1. Então aqui já de cara, pessoal, já de cara, o seu valor que vai ser visto vai ser 1. Quando eu vou para a próxima linha e imprimo somente x, aqui nesse caso já será 1, beleza? Agora, pessoal, se é pós-fixado, olha só como isso muda de figura. O pós-fixado, você trabalha com o valor original primeiro, que é o 0, então imprima o valor de x, que é 0, e depois é que o x vai ser incrementado. E na próxima linha, quando eu for imprimir o valor de x, será 1. Galera, isso aqui faz total diferença em algumas situações. Com o decremento pré-fixado e decremento pós-fixado, pessoal, vai ser a mesma ideia. Só vai mudar que nós vamos diminuir uma unidade. Ou eu trabalho com atualização de a diminuição já de uma unidade de cara, ou eu trabalho com o valor atual e depois eu diminuo em uma unidade. Então, é a diferença. Só que aqui, galera, o que está acontecendo? Olha só. O x é 0. Se eu estou aplicando um incremento pré-fixado, é como se eu tivesse o valor de x já atualizado, valor 1. E depois eu aplico o mais. Então isso aqui, ó, é o valor 1 de x. Só que depois eu quero fazer o mais. Pessoal, o incremento e o decremento, eles não são usados em constantes, porque um valor 1, ele não é uma variável, ele é um valor mesmo, um valor literal. E você não pode fazer 1 virar para 2. Não tem como, o valor 1 é o valor 1. O que vai ser modificado é o espaço de armazenamento da variável. Os valores literais, eles são constantes. Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. E o x, ele pode ter o valor 1, depois o valor 2 e o valor 3. Por quê, pessoal? Porque o x é uma variável. Agora, os valores literais, que realmente são os valores que nós trabalhamos, eles não são modificados, eles são únicos. O valor 1 é diferente do valor 2. Mas quando você passa para x, o x vai ter no primeiro momento o valor 1 e no segundo momento o valor 2. Quem vai ser modificado é o conteúdo de x e não o conteúdo de 1. Então, por isso, pessoal, aqui, o que acontece? Vamos trabalhar já com o valor atualidade de x, que é 1, e depois vamos aplicar o pós-fixado. E esse pós-fixado, pessoal, você não trabalha em valores literais, porque eles são únicos, eles não são modificados, beleza? Então, pessoal, o código ele não vai compilar, beleza? Perfeito? Porque não é possível utilizar operadores de incremento ou decremento em um valor literal constante. Beleza? Perfeito? Então você não pode utilizar operadores de incremento da forma 2, mais, ou menos 3, porque esses valores aqui, eles não se modificam. Então esse é o problema do nosso código. Ele não compila. Resumindo, pessoal, não posso aplicar, beleza, operadores de incremento ou de decremento pré-fixado e pós-fixado ao mesmo tempo
em uma só variável. Beleza? Esse é o resumo para vocês, tá bom? Beleza? Galera, e nós temos a questão de operadores unários. Operadores unários. Nós temos aqui o de negação. E nós temos aqui o tio, que ele muda os bits. Beleza? Olha só. Estão relacionados à lógica de negação. No entanto, eles diferem entre si. Por quê, pessoal? Vamos lá. Meus amigos, o de negação é o seguinte. Vamos supor que você tenha um valor, um boolean, beleza? X recebe true. Se eu faço, galera, negação X, isso aqui vai imprimir false, porque X é true. Not true, false. Perfeito? Agora, pessoal, se eu tenho aqui, por exemplo, inteiro, int, x, recebe 20. E eu faço, pessoal, tio 20, ou seja, eu nego aqui, faço como se fosse uma negação. O que acontece? Galera, 20 aqui é um valor em decimal, beleza? Em decimal. Ele como um valor, se não me engano, ele como valor de bits, ok? É o que? É 16,0,1,0. Então é 8, 4, 2, 1. Aqui é 16, perdão, pessoal. Aqui não. É 16, aqui tá ligado, 0, 1 e 0. Pessoal, transformando o valor 20 na base 10, beleza? Na base 10, ele significa dizer que é 1, 0, 1, 0, 0 na base 2, tá bom? Transformei aqui rapidinho aqui só para vocês entenderem. Porém, pessoal, quando vocês forem estudar operadores binários, vocês têm que aprender a trazer da base 10 para a base 2, da base 2 para a base 10, respectivamente. Vocês precisam aprender, beleza? Então, isso aqui é bem importante. Quando eu tenho, pessoal, o tio e o valor de x, que é um inteiro, o que ele vai fazer, galera? E aqui vai ter vários zeros, beleza? Vários zeros aqui para trás. Galera, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai inverter todo mundo. Se não me engano, pessoal, esse valor invertido aqui de 20, ele é menos 21. Beleza? Porque tem também uma regrinha. Java é complemento de 2. Então, tem uma regrinha para você passar o número na base 10 negativo para binário e o número binário que representa o número negativo para a base 10. Beleza? Então, galera, x, que é 20, e eu faço a negação com o tio, beleza? Ele vai pegar bit a bit e vai fazer o inverso do valor 20, do bit a bit do valor 20. No final, será o valor menos 21. Beleza? Perfeito? Então, galera, nossa exclamação, ele trabalha com valores booleanos. Beleza? Ele trabalha com valores booleanos. Já o nosso tio trabalha com valores bit a bit. Perfeito? Bit a bit. Então tá aqui, galera. O nosso trabalha com um operador bit a bit. Isso aqui é importante demais, pessoal. Estudem essa parte, porque tem umas questões bem capciosas na parte de operadores de bits. Isso aqui é escovação de bits real mesmo. Já exclamação trabalha com operadores booleanos. Beleza? Exclamação trabalha com valores numéricos booleanos. Ok? No caso, pessoal, o tio, ele trabalha com valores numéricos. Beleza? Valores numéricos é o tio. E tanto a exclamação quanto o tio, eles são operandos unários. Operandos unários, ou seja, eles trabalham apenas com um só operando. Está aqui, ó, com um só operando. Então, eles são unários. Por isso que a letra E está errada. Com isso, galera, somente a letra C é o nosso gabarito.
somente a letra C. Galera, na linguagem de programação Java, os operadores que são avaliados por último em uma expressão, isto é, que tem menor precedência, são os operadores. Meus amigos, olhem só, bit a bit, isso aqui também é bem importante. Os deslocadores de bits. Os deslocadores de bits. Esses caras são bem importantes. Meus amigos, temos o de igualdade. O igualdade, ele pega um operando e ele compara conteúdo. Então, o seu valor de saída é se são iguais ou se são falsos. Ou seja, o seu valor de saída é do tipo boolean, aqui do igualdade, beleza? Os multiplicativos são operadores aritméticos que têm maior precedência do que os aditivos. Porque isso a gente já aprendeu lá até na quarta série, né? Não sei como é que tá hoje, não sei, é quinta série, não sei. Mas, galera, tá aqui. Então, o que acontece, meus amigos? O que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, uma variável. Uma variável vai receber alguma coisa, um resultado de operação. Ou seja, todo mundo nessa operação aqui na direita da igualdade vai ser resolvida primeiro antes que esse valor possa ser passado para x. Possa ser passado para x. Ou seja, galera, primeiro de tudo, você vai resolver tudo que está do lado direito de um operador de atribuição. Ou uma atribuição simples ou composta, como está aqui. Então, no caso, pessoal, a última operação que vai acontecer na precedência de operadores na linguagem de programação Java são as operações de atribuição. Beleza, perfeito, porque todo mundo na direita de um operador de atribuição vai ser resolvido primeiro antes de você aplicar a atribuição. Perfeito? Então, isso aqui vai ser a última, na tabelinha de precedência, pessoal, vai ser a última operação que vai acontecer. Porém, pessoal, na nossa tabela de precedência, o que nós vamos primeiro aplicar, vamos supor, tá? Novamente, x recebe alguma operação. Pode ser o seguinte, x recebe mais x vezes 10 vezes 7. Pronto, isso aqui. O que acontece, galera? Se eu tenho isso aqui, o que primeiro eu vou aplicar? Pessoal, eu vou aplicar o seguinte. Eu vou aplicar aqui o operador unário, ok? Então, primeiro eu aplico esse cara. O resultado disso aqui é que eu vou depois multiplicar por 7. Beleza? Então, na questão de potência de operadores, os unários são... Aliás, perdão, pessoal, os pós-fixados, né? Unários, galera, perdão. Os pós-fixados, eles vão ser primeiro trabalhados antes do restante da operação. Beleza? Então não é só qualquer unário, são os pós-fixados. Beleza? Então foi um erro aqui do professor, peço perdão. Galera, essa tabelinha ela é importante para quê? Para que vocês possam entender o que vai ser feito. Então é necessário que vocês possam saber o que vai ser aplicado primeiro e a última coisa que vai ser aplicada vai ser uma atribuição. Beleza? Uma atribuição. Então, tenham isso em mente, por quê? Porque quando houver código com vários operadores, é necessário que a gente possa entender quem vai ser aplicado primeiro. E nesse caso, a letra D, pessoal, tem a maior precedência e a letra A tem a menor precedência na tabela de precedência de operadores em Java. Galera, olha só que interessante. Nós temos aqui um trecho de código Java, onde nós temos 3 variáveis que são declaradas em uma mesma linha. E essas 3 variáveis são do tipo Boolean.
Aqui, pessoal, nós temos uma série de informações onde eu vou jogar valores para x, para y e para z. Se eles são do tipo boolean, x, y, z, só podem receber true ou false. True ou false. Galera, e nós temos aqui um if, else. Lembra lá, pessoal, que se nós temos apenas uma instrução, não é necessário você delimitar por chaves. Está aqui bonitinho para vocês. E o que acontece, galera? Nós temos uma operação gigantesca, onde eu tenho um primeiro operando e segundo operando, um i e um terceiro operando. Galera, primeira coisa que vai acontecer é, pela precedência, nós vamos aplicar primeiro aqui os unários, vamos ver os seus valores e depois fazer as comparações com o end lógico. O end lógico, pessoal, é o seguinte. True, true, false, false. True, false, true, false. Ou seja, true and true será true. True and false, false, false and false. False também, false and false, false. Ou seja, para o end lógico, pessoal, só será true se os dois forem true. Beleza? Para o or lógico, que são dois pipes, é o seguinte. True, true, false, false. True, false, true, false. Então, pessoal, ou true será true. Ou true ou false será true também. False ou true será true. False ou false será false. Ou seja, para o or lógico, pessoal, só será false quando os dois operandos forem false. Beleza? Perfeito? Vamos lá. A mensagem impressa na tela será sim quando os valores das variáveis x, y, z forem, respectivamente, quais valores, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui o comentário do professor. Eu tenho aqui nosso código da classe main, que possui o método main, então é uma classe executável, porque possui o método main, public static, o void main, parâmetro args, que é uma rede de strings, e nós temos o seguinte, x, y, z do tipo boolean. Então, galera, como no caso os unários serão aplicados primeiro, e para o end, pessoal, para que possamos ter uma condição verdadeira para imprimir o valor sim, então essa condição precisa ser true. Galera, como é que eu faço para que not x, and y, and not z? Mas para isso, pessoal, todo mundo, esse cara aqui, essa operação tem que ser true, o y tem que ser true, e essa operação tem que ser true também. Galera, de cara, como não tem nada aqui para o y, ele vai ser true. Então, vai ser o quê? And, né? Aqui vai ser true para y. Só que o x, pessoal, ele está sendo precedido de um operador de negação. Então, para que eu tenha essa operação aqui, ela sendo true, é necessário, pessoal, que o x seja false. Por quê? Porque not false será true. E a mesma coisa acontece com z. Para que eu tenha um not z, para que ele seja true, é necessário que z seja false, para que seja true. Então, todo mundo sendo true para o end lógico, então essa condição vai ser true, e nesse caso, sendo true, o sim será impresso. Mas para isso, x tem que ser false, porque eu tenho lá na frente not x, né? E o z tem que ser false, porque também eu tenho o not z. Então, true, and true, que é o y, já de true, né? E end
true também, que é o not Z, para todo mundo sendo true. Então, vou ter aqui. Beleza? Então, é necessário, pessoal, que o X seja false, o Y seja true e o Z, pessoal, seja false. Beleza? Perfeito. Letra A de avião.